Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês um bolo gelado de prestígio que fica delicioso. Esse bolo é muito fácil e prático de fazer, eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. E ele é ideal para vocês fazerem para festas, aniversários e serve também para vocês servirem como sobremesa, é uma ótima opção também, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Eu vou começar fazendo a massa do bolo e hoje eu vou fazer uma massa de liquidificador. Aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos com 1 xícara de açúcar. A xícara que eu estou usando na receita é a de 240 ml. Vou colocar aqui também meia xícara de óleo, 120 ml. Se você não gostar de óleo, você pode substituir por 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Em seguida, vamos colocar também 1 xícara de leite, estou usando aquele leite de caixa normal integral. Vamos fechar aqui com a tampa e vamos bater aí no liquidificador por aproximadamente uns 3 minutos. E aí, depois desse tempo, eu vou desligar aqui o liquidificador e vou passar essa mistura para um recipiente. Agora, pessoal, eu vou começar a acrescentar aqui 1 xícara de chocolate em pó. O chocolate em pó que eu estou usando é o 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência, tá bom? Eu gosto sempre de passar pela peneira, então eu coloquei primeiro o chocolate em pó. Em seguida, eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Lembrando que a quantidade em gramas, eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês. Se você quiser misturar o chocolate em pó já com a farinha de trigo e ir colocando aos poucos, dá certo também, tá bom? Mas se quiser fazer nessa sequência que eu fiz, também pode ser. Então, eu fui colocando a farinha de trigo aos poucos aí, como vocês estão vendo, eu coloquei a metade junto com o chocolate em pó. Mexo com o fouet, pode ser uma espátula também, o que você tiver, o que ficar melhor para vocês, tá bom? Então, mexe muito bem, em seguida você coloca o restante da farinha de trigo e faz o mesmo processo até acabar. Então, aí depois de mexer muito bem, agora por último, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, tá? E é só mexer muito bem. E agora que eu já mexi aqui muito bem, eu vou transferir essa massa para uma forma, que a medida dela eu vou deixar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo. Eu untei essa forma com margarina e farinha de trigo, mas vocês podem untar aí com desmoldante ou colocar apenas o papel manteiga no fundo, que dá certo também, tá? Transferi a massa e vou levar para o forno em 180 graus por aproximadamente uns 40 minutos, mas sempre faça o teste do palito. Se o palito sair limpo é porque a sua massa já assou completamente. A minha assou por 40 minutos e assim ficou o resultado. Eu vou deixar essa massa esfriar completamente e vou mostrar para vocês na hora de cortar o resultado dela por dentro, tá? Vamos então agora fazer o nosso recheio de prestígio. Aqui na panela eu vou começar colocando 1 caixa de leite condensado. A caixa que eu estou usando é de 395 gramas, tá bom? Em seguida, vamos colocar aqui 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa contém 200 gramas. Em seguida, eu vou colocar aqui 100 gramas de coco ralado. Hoje eu estou usando coco ralado fresco, porém você pode usar aquele coco ralado que vem de pacote no mercado, de preferência sem açúcar, tá bom, pessoal? Existe aqueles que é sem açúcar e fica mais gostoso. Hoje eu estou usando esse mesmo coco ralado aí fresco, mas é totalmente opcional, tá bom? Vou colocar aqui também 1 colher de sopa de manteiga, que pode ser margarina também, e vamos então levar tudo ao fogo. Nesse momento, coloque sempre o fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio, e é só você ir mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E como eu estava falando para vocês, pessoal, aqui eu estou usando o coco ralado fresco. Quando você usar o coco ralado fresco, nunca esqueça que a validade ela diminui, tá? Porque é mais fácil de azedar. Então, por isso que eu falei, se você quiser usar aquele coco ralado que vende no mercado, no pacote, a durabilidade, a validade é muito maior, tá bom? Então, aí eu fui mexendo muito bem, pessoal, e aqui esse é o resultado. Quando o seu recheio ele começar a ferver assim muito bem, que você levantar um pouco do recheio na espátula e cair em pedaços, em blocos, esse é o ponto certo do seu recheio, tá? Independente se você vai usar o coco ralado fresco ou o coco ralado de pacote, esse aqui é o ponto certo. Você levanta e o seu recheio precisa cair em pedaços, em blocos, tá?
Agora eu vou desligar aqui o fogo, vou passar esse recheio para um recipiente e vou cobrir com um plástico em contato aí por cima do meu recheio, para que não venha criar uma nata, uma película aí por cima dele, tá? E eu gosto sempre de deixar esfriar em temperatura ambiente. E agora eu vou mostrar aqui o resultado para vocês da massa do bolo depois que esfriou completamente. A massa fica muito fofinha. Eu vou começar tirando essa parte de cima, que é totalmente opcional. Se você não quiser tirar, não é obrigado, tá bom? Então, eu tiro essa parte de cima e vou cortar esse bolo ao meio, porque eu vou fazer apenas uma camada de recheio, mas uma camada bem generosa. Em seguida, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado desse bolo por dentro, como fica super fofinho. E é para vocês verem que no liquidificador dá para fazer uma massa muito bacana também, pessoal. Para bolo de aniversário, bolo de festa, não precisa ser necessariamente somente em batedeira, tá? Agora, eu vou mostrar aqui o resultado para vocês também do recheio, depois que esfriou completamente, para vocês verem a consistência que ficou esse recheio, além de ficar super cremoso também. E como eu falei para vocês, para ficar com essa consistência, é muito importante que você só desliga o fogo, como eu mostrei para vocês, que é quando você levanta a sua espátula e aí cai em pedaços, em blocos. Quando o seu recheio esfriar, ele vai ficar com essa consistência, essa cremosidade também, e não vai ter risco nenhum de vazar, de derreter no seu bolo, tá? E agora o nosso próximo passo é rechear esse bolo, e na mesma forma que eu assei a massa do bolo, eu só coloquei um plástico aí no fundo, começo colocando a primeira camada do meu bolo, eu vou molhar com uma calda, que é leite condensado com água. As medidas que eu uso eu sempre deixo detalhado aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então a metade da calda eu vou molhar muito bem essa primeira camada do bolo, lembrando que é um bolo gelado, por isso que eu estou molhando bem, tá bom? Em seguida, vamos colocar o recheio, e aqui eu vou colocar todo o recheio que eu fiz, pessoal, porque eu quero uma camada somente de recheio bem generosa, tá? Então, por isso, nessa única camada aí, eu vou colocar todo o recheio e espalhar muito bem com o auxílio da colher. E falando sobre validade desse bolo, pessoal, se for com coco ralado fresco, que tem um risco de azedar mais rápido, é de até 3 dias na geladeira, mas se for o coco ralado daqueles que vende no mercado de pacote, vocês têm a validade aí de até 6 dias na geladeira, tá bom? Então, aí em seguida eu coloquei a última camada do bolo, vou sempre pressando muito bem, apertando com as mãos e vou sempre puxando o saquinho para não ficar por dentro do bolo. Em seguida, com a outra metade da calda eu molho muito bem. Vou fechar aqui com esse mesmo saquinho, ou você pode colocar outro por cima, embalando muito bem, e vai levar para sua geladeira por no mínimo 8 horas, tá, pessoal? É importante esse tempo para que esse bolo fique bem gelado, porque o objetivo dele é um bolo gelado. Se você quiser fazer um dia antes e deixar na geladeira, melhor ainda, porque de um dia para o outro esse bolo fica ainda mais gostoso, tá? E para fazer uma decoração aqui bem simples, pessoal, eu vou usar uma ganache de chocolate. Então, eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos 300 gramas de chocolate, e eu estou usando aquele chocolate blend, que ele é metade meio amargo e metade ao leite, porque eu gosto de equilibrar o doce para não ficar um bolo enjoativo, tá bom? Então, eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas lembrando que vocês podem derreter também em banho-maria, só cuidado para não cair água no seu chocolate, tá? E vou colocar aqui 200 gramas, que é uma caixinha de creme de leite. Vou mexer muito bem e vai virar uma ganache, que vai ser a minha cobertura. E lembrando também que vocês podem finalizar com uma decoração da sua preferência. Se quiser decorar aí com chantilly ou com outro tipo de cobertura, podem ficar à vontade, tá bom, pessoal? Aqui é só uma dica mesmo. Então, aí depois de mexer muito bem a ganache, que já está pronta, pessoal, e eu gosto de fazer a ganache sempre faltando uns 20 minutos antes de tirar o bolo da geladeira, tá? A não ser que você queira uma ganache mais firme, aí você pode fazer umas horas antes. No meu caso, eu fiz 20 minutos antes de tirar o bolo da geladeira. Em seguida, eu tirei ele da geladeira, tiro esse saquinho de cima, centralizei uma bandeja aí na parte de cima e é só virar, que a forma sai muito fácil. Em seguida, eu vou tirar aqui o saquinho também, que sai muito fácil. E vou jogar a ganache aí por cima do meu bolo, espalhando muito bem. Vou espalhar aqui também nas laterais, porque eu resolvi de última hora colocar coco ralado na lateral do bolo como decoração. Em cima eu coloquei granulado, com algum chocolate também ralado, tá? Como eu falei pra vocês, decoração é totalmente opcional, aqui vai ser uma decoração bem simples mesmo. Na verdade, eu só ia colocar a ganache de chocolate aí por cima, né? E ia finalizar com alguns brigadeiros aí na parte de cima. Aí, de última hora, eu resolvi colocar coco ralado também na lateral.
lateral e fazer a decoração que vocês viram no início do vídeo. Eu vou finalizar aqui para vocês verem. Então, eu espalho muito bem a ganache, né? Tanto na parte de cima como também aqui nas laterais. Como eu falei, se você quiser uma ganache mais consistente, mais firme, é só você fazer algumas horas antes de decorar o seu bolo e deixar em temperatura ambiente, porque aí ela vai ficar mais firme, tá? Agora eu pego o coco ralado e vou sempre fazendo assim, dessa forma. Você coloca sempre de baixo pra cima, que aí cola bem fácil aí na lateral do seu bolo, tá? Depois é só você ir tirando o excesso que ficou na bandeja, o excesso do coco ralado. Deixa sempre um recipiente na parte de baixo para você não perder o coco ralado, não desperdiçar, tá? Agora, aqui em volta, na parte de cima, eu vou colocar chocolate ralado, pode ser granulado também, aí vocês vão usar realmente a sua criatividade. Depois de colocar chocolate ralado em volta, eu venho agora com granulado, uns confetes de granulado e finalizo aqui no meio, pode ser até o próprio coco ralado também. E agora eu vou colocar aqui alguns brigadeiros de coco, né, de prestígio, aqui no meio do bolo. E como eu falei, é uma decoração totalmente simples, tá, pessoal? E agora sim, aqui o meu bolo já está pronto, pessoal. Então, assim ficou o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Espero muito que vocês façam aí também na casa de vocês. Agora, eu vou cortar para vocês verem novamente como ficou o resultado por dentro desse bolo. Esse bolo, além de ficar delicioso, pessoal, ele fica super molhadinho, bem geladinho. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, tá? Então, esse é o resultado do bolo por dentro. É dessa forma que eu finalizo mais um vídeo aqui com vocês. E se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!